Oi, gente, tudo bem? Eu sou Shellen Galdino, sou assistente social, sou professora de serviço social e sou aqui mentora do Serviço Social para Concursos e vim fazer um vídeo agora contando um pouquinho da minha experiência, no doutorado, que para quem não sabe, eu estou cursando doutorado e foi uma experiência que eu acho que merece ser partilhada. Muita gente, inclusive, me pergunta, conversando com algumas pessoas pessoalmente, as pessoas falaram, poxa, faz um vídeo sobre contando como foi esse teu semestre, porque eu jamais imaginava que tinha sido assim, e eu pensei, poxa, é mesmo, vou fazer um vídeo falando sobre. Pois bem, gente, olha só, vamos começar do começo. Para quem já me acompanha há um tempo, sabe, que eu já tinha tentado doutorado antes, certo? E eu não tinha sido aprovada. E isso me deixou muito frustrada, ao ponto de desistir e não querer mais pensar em doutorado de forma nenhuma. E aí, quando foi ano passado, ano de 2018, no período eleitoral, eu decidi assim de forma muito súbita mesmo, que foi do dia para outro, tipo, eu decidi dia 29 e a seleção terminava dia 30, fazer a seleção de doutorado na PUC São Paulo, que é simplesmente o melhor doutorado de ciência social no Brasil. Eu pensei assim, cara, eu vou fazer, o não eu já tenho, se eu não passar a massa eu já, não espero mesmo, vou fazer. E aí entrei nessa aventura, porque eu sou dessa, gente, entrei nessa aventura chamada seleção de doutorado e passei em primeiro lugar. Tcharam. Mas não esperava de forma nenhuma. E isso, assim, foi uma grande surpresa, pra mim. E fui aprovada nessa seleção. Só que aí começou os grandes desafios. O primeiro desafio é que a PUC São Paulo é uma universidade paga, é uma universidade filantrópica. E aí você tem que pagar a matrícula, Apesar do programa de serviço social ser o melhor do Brasil, é avaliado com a nota 7 pela CAPES, mas tem bolsas, mas eu não consegui uma bolsa imediata. Eu entrava nos critérios de bolsa, que é a bolsa parcial, que é aquela bolsa que você não paga mensalidade. Mas eu só consegui essa bolsa para abril. Então eu tive que pagar matrícula, tive que pagar fevereiro, tive que pagar março. E é um valor considerável, vou dizer aqui para vocês o valor porque tem que falar, R$3.500 é o valor do doutorado na PUC São Paulo. É um valor muito caro. E a gente sabe que esse valor é um valor alto para a classe trabalhadora, como eu, enfim, mas... E aí saiu o resultado da seleção, passei em primeiro lugar e falei assim, poxa, vou desistir disso, não vou pagar, não tenho condição. Eu até pensei, cara, eu vou vender algumas coisas, mas aí depois ficar pensando, não é só a matrícula, tem que pagar a minha logística em São Paulo, enfim. Aí eu falei, velho, eu vou fazer o quê? Fiz umas canecas, falei com várias pessoas que me ajudaram, várias pessoas contribuíram para eu poder pagar a minha matrícula, a minha mensalidade, porque é um valor alto, Não é todo mundo que tem R$3.500 para desembolsar, mas consegui pagar esse valor e consegui, entrar aí no processo de cursar esse doutorado. E aí foi escolhida minha orientadora. Eu fiquei sob a orientação da Maria Carmelita Yasbeck, já que na época eu entrei com um projeto que discutia tendências teóricas do serviço social na produção do conhecimento. Eu sempre discuti isso, eu discuti isso no meu TCC, eu discuti isso na minha dissertação de mestrado e queria, discutir isso no doutoramento. Eu mudei meu objeto, pretendo falar isso para vocês futuramente, mas eu continuo na área de fundamentos do serviço social. E a Yasbeck é referência nessa discussão de fundamentos do serviço social. E logo depois disso, começou o processo de escolha das disciplinas e toda a logística. Gente, que fazer doutorado é uma logística enorme, principalmente no meu caso. Por quê? Porque é o seguinte, gente, eu sou concursada em João Pessoa e aí eu passei no doutorado em São Paulo. O concurso não ia me liberar porque eu ainda estou em estágio probatório e eu também não queria sair do concurso nessa conjuntura bizarra que vive o Brasil. Aí eu falei, vou conciliar. Que doida, vou conciliar. E, gente, foi muito cansativo esse processo. Para minha sorte, eu trabalho em regime de plantão.
E a minha carga horária é reduzida, eu trabalho 20 horas semanais. E aí foi nessa questão muito específica do meu trabalho que eu consegui esse processo de conciliar doutorado e meu trabalho. Porque vê só, o meu trabalho é em João Pessoa, Paraíba, e a PUC é em São Paulo, é 13 mil quilômetros de distância mais ou menos. É meio longe, né, gente? E aí foi uma logística muito grande. Mas aí o que eu fiz? Muita gente, inclusive, me perguntava, para quem me acompanha nas minhas redes sociais, como foi que eu fiz? Fazia muitas trocas de plantões, né? Concentrava meus plantões no início do mês, outra parte no final do mês. Aí ia para São Paulo, passava 15 dias, voltava, dava plantão, voltava para São Paulo. Às vezes eu não conseguia trocar o plantão, aí o que eu fazia? Dava plantão no domingo, vinha para João Pessoa, ou dava plantão no domingo em João Pessoa, ia para São Paulo na segunda, assistia a aula na terça e na quarta, voltava na quarta para João Pessoa, dava plantão na quinta e no sábado e assim sucessivamente. Mas às vezes eu conseguia espaçar mais, em 10 dias, em 15 dias. E aí o grande outro agravante é que São Paulo não tem contrato de moradia de emergência de 3 meses, de 6 meses. Os contratos de moradia em São Paulo são 30 meses. E você pode, às vezes, rescindir 12 meses. E eu não tinha nenhuma condição, né, de pagar aluguel por 12 meses em São Paulo. E aí, o que foi que eu fiz? Aí eu ficava em Airbnb, né? E aí foi muito cansativo, porque toda vez que eu ia para São Paulo, eu ficava no Airbnb, voltava para João Pessoa e ficava em outro. Então eu não tinha espaço fixo. Toda vez eu ficava num lugar diferente, o que foi muito cansativo. Toda vez eu tinha que levar minha malinha, voltar com minha malinha, ir com minha malinha, voltar com minha malinha, assim sucessivamente. Voava sempre, né? Porque infelizmente eu não podia abandonar meu concurso. Até pensei, cogitei muitas vezes, mas a conjuntura do Brasil não me permitiu, né? Essa estabilidade, que o concurso é um concurso, né, gente? E aí eu não queria deixar a minha estabilidade. E eu me matriculei nesse primeiro semestre, que foi 2019.1, eu me matriculei em 4 disciplinas. Porque quando você está fazendo um doutorado, gente, o foco não é cursar disciplinas. O foco é escrever uma tese. Portanto, você aproveita todos os créditos do mestrado. Mas ainda existe uma carga horária mínima a ser cumprida. Eu me inscrevi nessas 4 disciplinas e ainda falta eu cursar mais 2. Certo? Só que eu só vou cursar essas 2 quando eu puder me afastar do meu vínculo, que vai ser, se tudo der certo, já em agosto de 2020. Tá bem pertinho, passa bem rápido. E aí eu me matriculei nas seguintes disciplinas que eu vou falar para vocês. Eu matriculei no núcleo de trabalho, que se chama NETRAB, porque a PUC São Paulo, ela não só tem disciplinas, ela trabalha com disciplina, com seminário temático, com núcleo de estudos e pesquisas e trabalha com ATP, que são atividades programadas. Então você tem que mesclar tudo no seu currículo. Eu me matriculei no núcleo do NETRAB, que discute trabalho e tecnologia. Na verdade é o núcleo que discute trabalho, mas quando eu entrei estava nesse foco de discutir tecnologia. E aí eu gostei muito, é um núcleo coordenado pela Raquel Raicheles, pela Damares Vicente, tem vários outros professores, a Carmelita participa, a Terezinha da Unifesp e vários profissionais. Foi muito legal porque aprendi muito, né, com todas as experiências trocadas no NETRAB. E aprendi muito e isso me motivou muito a repensar muitas coisas, né, do meu trabalho profissional, enfim, das minhas reflexões teóricas. A Raquel Raicheles é extremamente competente, muito atenciosa. E eu me matriculei também na disciplina de Ética e Serviço Social com a Maria Lúcia Barroco, que, gente, para tudo, melhor disciplina da história. Eu simplesmente ficava, tipo, muito fascinada. Eu acho que Barroco olhava assim pra mim, essa menina é meio fissurada em mim, eu era mesmo. Porque eu, tipo, Barroco, minha crush eterna. Porque, assim, gente, a Barroco é uma figura bizarra de inteligente, assim. A mulher tem um cérebro muito doido, muito maravilhoso e lindo e apaixonante. No início, eu chorava, mas eu chorava porque eu não entendia nada.
Eu simplesmente não conseguia acompanhar o raciocínio da mulher, que é muito foda. E eu ficava assim, nossa, vou desistir, não tô pronta pro doutorado. Não serve pra mim, ficava nessa noia, não serve pra mim, não tô conseguindo. E depois eu chorava também, mas eu chorava de emoção, porque eu tava entendendo. Quem estudou comigo sabe, as meninas, né? Fabiana, a Neia, a Letícia, a Luísa, a Joelma, todo mundo, um beijo aí, pessoal da turma de ética. Eu ficava olhando assim pra Barroco, tipo, meu olho enchia de lágrimas, de emoção, porque tipo, eu ficava emocionada de ficar entendendo aquela coisa, a mulher fazia todo sentido, ela falava uma coisa, eu ficava assim, poxa, é mesmo. Sabe quando aquele professor, assim, te dá uma luz, assim, não sei explicar, não tem palavra, gente. Barroco, te amo. Declaração. Eu ficava muito emocionada, gente, eu chorava. Porque, tipo, eu ficava emocionada com a Barroca, porque eu entendia as coisas. Eu pensava que eu sabia, mas eu aprendi com ela, eu ficava, porra, foda. Gente, até desculpa, assim, tô falando as palavrões, porque de fato não tem outra palavra, não conheço nenhuma palavra para substituir. E eu também paguei Fundamentos do Pensamento Sociológico com Antônio Carlos de Mazeu. Ele não é assistente social, né? Ele tem outra formação, mas ele pertence ao programa de estudos e em serviço social. E a gente aprendeu um pouquinho de Marx, um pouquinho de Weber, Durkheim, e também cursei a disciplina que era sobre ensino na docência. Já que eu quero ser professora, né, decidi cursar essa disciplina que é com a Maria Lúcia Rodrigues. Na verdade é uma oficina, então ela chamou vários profissionais. Foi bem legal, né, aprendi várias técnicas, foi bem interessante. Então, gente, falei um pouquinho sobre a logística que foi corrida, falei um pouquinho sobre as disciplinas que eu cursei, mas também quero dizer que foi assim, sobre toda essa logística, né, do doutorado, mais a logística João Pessoa, Paraíba, São Paulo, foi assim muito corrido. Primeiro, como eu disse para vocês, eu não tinha casa fixa. Segundo, eu não tinha uma rotina, porque eu ia com tudo o texto lido, né, porque aquela questão assim... Falei, velho, sou da Paraíba, não vou fazer feio nesse programa, né? Estudei muito, eu com os textos lidos, ó, tenho até meu caderninho aqui, ó. Meu caderninho do doutorado, ó, que eu sou bem organizadinha. Cadê? Ai, meu Deus, não tá... Lá vai eu passar vergonha com vocês agora. Ó, tudo anotadinho, que era aquela aluna bem CDF. Eu sou bem CDF, gente. Ia com tudo lido, que eu falava assim, velho, eu sou da Paraíba, não vou fazer feio aqui nesse programa, né? Me garanti, eu acho, pelo menos. Tirei 10 na Barroco, queria só dizer isso, porque, tipo, foi um 10 muito foda ter conquistado, gratidão, que, tipo, foi... Eu lutei, velho, eu lutei muito. Eu que lutei nesse primeiro semestre do doutorado. E assim... Voltando, foi uma logística bem cansativa, porque além de ir com os textos todo lido, logística São Paulo, mais plantão na urgência e na emergência, que não é fácil, eu acabei, assim, adoecendo no sentido de que eu ficava muito esgotada, muito cansada, muito estressada, e isso me fez adoecer, né, porque infelizmente a gente não é um robô, e eu comecei a perceber minhas limitações, assim. E hoje eu não sei se eu faria de novo essa loucura toda. Sei que valeu a pena, eu aprendi muito, eu sou o melhor profissional. Aprendi muito porque você vê os livros andando lá na PUC, você vê Raicheles, você vê Carmelita, você vê Martinelli. Inclusive um beijo, Martinelli, te amo, que é uma pessoa maravilhosa. Você vê Barroco, você vê o pessoal andando assim nos corredores da PUC, você vê os livros andando, né? Você vê a história de serviço social ali pulsando na sua frente. Valeu muito a pena, mas em compensação teve esse agravante, assim, do meu adoecimento, né, do esgotamento mental. Tem dias que eu não me lembro, eu não lembro, simplesmente eu não me recordo do que aconteceu em alguns dias específicos, de tão cansada que eu estava, porque foi uma rotina exaustiva. Já é exaustivo fazer doutorado. Imagina você fazer doutorado a 3.000 quilômetros de casa, sem residência fixa, tendo que trabalhar na urgência e na emergência do Sistema Único de Saúde, mais o SS para concursos que eu tinha que dar conta. Enfim, acabei, né, desregulando toda a minha questão da saúde. Fiquei com uma anemia, eu já tinha uma anemia, fiquei com uma anemia muito profunda, adquiri labirintite, engordei 20 quilos,
adquirir problema de cálculo renal. Tô falando isso pra vocês, assim, pra dizer, tipo, que quem vê close não vê corre, né? Eu, apesar de ter aprendido muito, de ter hoje o status de doutoranda, também tive muitos problemas por causa disso. Hoje, né, inclusive parei de gravar vídeo pro canal, não sei se vocês perceberam, então não foi à toa, foi porque eu tava num processo de adoecimento mental. Então, é isso, assim, compartilhar isso pra mim é um pouco de desabafo também com os meus alunos, para que vocês vejam que eu também sou humana, também passo por problemas, também tenho uma vida, enfim, também tenho os meus problemas, os meus desafios. E para dizer para vocês que se eu conseguir, qualquer um pode conseguir, porque não foi fácil também. Não pensem que eu comecei a minha história ontem. Eu comecei a minha história há muitos anos atrás. E ainda bem que vem dando certo, né? E quero agradecer a todos pela compreensão, pelo carinho de sempre. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem mais um vídeo detalhando um pouquinho mais sobre o meu processo de doutoramento, eu posso falar aqui, fazer outros vídeos, trocar outras experiências, porque foi muita coisa, teria muitas outras coisas para falar, mas o objetivo era falar mais assim um pouquinho de como foi esse processo, porque eu fiz uma live lá no Instagram, para quem segue a gente, mas para quem não acompanha a live, tá aqui esse vídeo, tá bom? Um beijo e a gente se vê nos próximos vídeos.